Vamos lá. Entre os objetivos na concepção analítica, aonde é um verbo, há uma indolência. Aonde há uma indolência, há um verbo. A indolência é o modo de dizer ou o modo de falar. A indolência nos traz o quê? Finalidades ou campos infinitos. Até nós caminharmos, sabemos que somos finitos, podemos morrer, ou seja, nos trazer que algo possa enfraquecer. O processo de morte, ela está inerente ao ser humano, mas também o processo de sobrevivência também é eminente e inerente entre textos em contexto. Quando falamos sobre motricidade infantil em campos N, ou campos importantes entre os coletivos e conteúdos, quais são os conteúdos? É ligado à objetivação e o campo subjetivo, ligado à motricidade humana. Quando falamos sobre motricidade humana, falamos de elementos importantes como a água para beber, entre o sujeito histórico, as fatalidades que ocorrem diariamente. São contextos históricos críticos, nós fazemos reflexões para as crianças, ou jovens, ou até o próprio adulto, analisar os seus dados periódicos. Parece que há um gosto muito grande, um sal a gosto, em questões de mortes. Há um salário periférico muito grande entre essas contornices que ocorrem diante do tempo. Então, vamos lá. Entre os conteúdos, o objetivo principal é o que? O específico, seletivo ao geral, o geral ao específico. Todo treinamento tem uma programação objetiva. E essa programação, ela nos traz progressiências. Essa progressiências nos traz progreconsciência, ciência. Que a consciência é um pensamento. E onde há um pensamento, há uma concepção. E onde há uma concepção, há conteúdos a serem conhecidos e seletivos. Ok? Então, aonde há um conteúdo, também há um diagnóstico. Aonde há um diagnóstico, há um planejamento. Aonde há um planejamento, eu vou ter o meu objetivo a ser realizado. Ok? Entre os campos acústicos, uma arquibancada ou ameaças que ocorrem em correntes vizinhas ou comunidades, isso são campos intraosféricos. São poeiras que passam como nós. Se ele está vivo, ela está viva, ou está atrapalhando na arquibancada, como eu falei sobre o futebol feminino, que não há muitas violências, que teve até finais aí, que eu falei até de um professor, que nos trouxe ONGs e Ns relacionado ao núcleo do desenvolvimento motor, mas ninguém foi, só eu que cheguei até lá aí, a frequentar, nos traz pontos importantes. Primeiro é a coordenação grossa, outro é a coordenação fina, sempre ele falava isso. Primeiro é a economia. Se não tiver economia, não tem necessidade. Mas se tiver necessidade, é preciso falar sobre as abordagens que falamos na sala de aula. Ou na própria faculdade. Por quê? Alguém vai ler, alguém vai analisar, vai ter um campo periódico, analítico, e vai ter uma decência de analisar e falar que não é minha área. Então as senhoras e os senhores, por favor, se direcionam para outro setor e vão buscar outras pessoas que não querem estudar. Se alguém quer estudar aqui, busque seu público-alvo. Se há campo de errôneo aqui, de injustiça, busque a processar. Há caminhos, maneiras melhores para não haver mortes entre crianças, adolescentes, jovens que possam haver o quê? Uma juventude perplexas com traumas e fatalidades. Ok? Então, os campos de intervenção ligados aos dados e pesquisas foram academias, escolas, perguntas, perguntando-se onde está a diretora, o diretor. São perguntas para ver se tem uma acessibilidade. Não tive acesso. Houve um campo de marginalização, nem agenda, nem comecei nem agendou. De uma escola aqui perto, na comunidade onde estou inserido, a própria diretora não teve nenhum valor de conversar e perguntar o que eu estava fazendo aqui, andando ao redor. Então, há várias escolas aqui. É lógico que eu peguei telefone, de ter algum diretor de outra escola, mas houve o quê? Processos em temáticas relacionadas à violência, ligadas ao gênero, e colocando o professor de educação física sendo o treinador principal entre os princípios de força. Mas aonde é o treinador principal, há outros professores de outras áreas. Eu não quero colocar em campos sindicais, porque nós somos professores. E se somos professores, temos sindicatos, até para os aposentados. Se for em Vitória ali, tem um sindicato ali na Costa Pereira, ali, que você vai lá e faz uma filiação ali, e
coloca em N processos. Eu estou falando em questão de quê? Conversar sobre o assunto, colocar temas em debates transversais, em canais no YouTube, em TikTok, ou seja, os canais que são abertos para a pessoa falar. Quem quer ouvir, ouça. Quem não quer ouvir, não ouça. Só mudar, passar. Nós olhamos os campos digitais, eles são catalogados. Você vai passando, né? Vai deslizando com o seu próprio celular, com o smartphone, e vai analisando. Quem quer ouvir, deixa ouvir, porque muitas vezes fez parte da minha história e da minha infância. E houve também o quê? Observações em avaliações. Se houve evidências de morte aqui, ou fatalidades que estão acontecendo, nós não somos peça piloto, mas também para a ONU, a Unesco. Embora a Unesco também tinha suas manhas de buscar esquemas ligados ao campo econômico. Não estou falando de criança, esperança aqui, que eu respeito a Globo. Não estou falando de que é aquelas questões de Teleton, mas vai ajudar, pessoal, ajuda. Né? Não estou falando que eu conheci o Silvio Santos, eu já cheguei a conversar com as filhas dele, a Patrícia Gabalhel. Vou falar. Se eu falei, ia ser pior, porque a gente quer ver segurança. Segurança nós não temos aqui, ela já deve ter, de fato, que aqui há muita violência em todos os outros lugares. Aonde há uma cultura, há uma universidade. E aonde há uma universidade, há uma faculdade. Aonde o campo unidimensional é uma faculdade. Dimensional o quê? Aonde vai unir pessoas em conjuntos para obter metas, para ser alcançado com notas, para ter uma profissão, uma identidade, uma filiação, um campo cartorial que possa filiar. O tempo agora está mostrando ali que os próprios namorados estão fazendo o quê? Registros cartoriais para ter um contrato, para ninguém largar o outro. Se largar, vai haver o quê? Até audiências. Os próprios advogados postaram sobre isso. E as advogadas, né? Porque vai o quê? O dinheiro para o bolso para eles também vai o quê? Defesas. Embora eu já fui em audiências, mas eu nunca gostei de falar. Mas quando mandavam falar, ou pediam para mandar falar, eu falava. Entre fora. Não é questão de respeito, indolência, ou gingada, que eles falam, xingada, né? A gigada, que fala sobre questões de quê? Bullying. Mas é um processo entre temáticas, matérias históricas e situações, entre as tarefas, entre estímulo e resposta. Aonde é uma situação, há uma tarefa. Aonde é uma tarefa, há um objetivo. Não seja eu, seja você mesmo. O que tem que fazer, faça logo. Isso é uma tarefa. A tarefa é o quê? Faça o que você tem que fazer. Não busque o próprio professor, professora que foi de ti. Busque a ti mesmo, a buscar a sua própria autonomia. Por quê? Imagina se eu tivesse buscado as minhas próprias autonomias com outros professores. Não estaria onde eu estava aqui. Há polêmica? Então, há. Veja os meus traços e as minhas grades curriculares. São diferentes? São. Por quê? Cada um tem o seu estilo e maneira pedagógica de analisar. Alguém traz algo extraordinário, como viu o próprio João Paulo falando, porque é extraordinário ver a própria percepção do que aconteceu com ele. Ele estava tempos atrás noiado, como alguém falou, machucado, dormindo, como alguns falavam, ou seja, no leito, alguns falavam, mas nos trouxe hoje vitória e conquistas para trazer os dados que eu quis dizer. Entre metas há tarefas, aonde as situações há tarefas. Eu vi tarefas domésticas aqui, é uma tese extraordinária. E aonde há tarefas ao homem e à mulher, não importa o que aconteceu aqui, se houve violência verbal ou não, mas há conclusões de sobrevivências, entre 10, 5, 3 anos, e nós trazemos hoje como vitória para nós. Vitória, só vitória ou só alegria? Há tantas vitórias aí, há tantas alegrias aí, é uma consciência infeliz ou uma consciência feliz. Se buscar minha própria consciência, o que vai acontecer? Vai vir bombardeios, porque tem muita gente, e muito pais e mães que o próprio filho está passando a mesma situação, atuando na faculdade. Tem mulheres PhDs que elas colocam, tem medo de colocar. Homens colocam que é PhD e tem medo. Há ameaças. Eu não quero ajudar esse povo, porque o povo é um pouco orgulhoso nos campos sindicais. É um pouco defeituoso nos campos sindicais. Mas, por favor, traga para nós um tratado ligado ao contrato social e à gravidade esquelética. A gravidade esquelética expõe grandes exportações ligadas ao corpo exterior e os campos eminentes. Aonde há eminência, há fatalidade. Aonde há fatos, há história. E aonde há história, há pesquisas a ser investigadas. Somente em manicômios ou
hospícios.